Eles eram culto na sexta-feira. Mas acontece hoje que não é uma sexta-feira qualquer, é a sexta-feira santa, dia que lembramos a morte e a crucificação de Jesus em nosso favor. Amor tão grande, incondicional, que o nosso coração humano não consegue compreender nem entender como Deus pôde sacrificar seu único filho em nosso favor. Mas é assim que Deus nos amou, é assim que Ele continua nos amando todos os dias. É por essa razão que estamos aqui hoje para louvar a Deus, para agradecer a Deus por esse amor imerecido com o qual nos amou, nos redimiu e nos salvou. Sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe a cada um de nós que está em Sua palavra, em nossas vidas e corações. Irmãos e irmãs, louvando a Deus, o próximo.
Santo. Amém. Irmãos, nossos pecados levaram o Filho de Deus à cruz. Nos seus insondáveis juízos, Deus não encontrou outro caminho para apagar as nossas transgressões, senão o de derramar o sangue de seu Filho por nós. Está escrito: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, arrependamos-nos de todos os nossos erros que cometemos contra Deus e o nosso próximo, e com tristeza no coração confessemos as nossas maldades, não querendo mais que elas aconteçam. Com a ajuda do Espírito Santo, e sejamos purificados no sangue do Cordeiro. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar. E puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Por amor de Jesus crucificado, que por mim desamparaste. Amém. Está escrito: onde abundou o pecado, sobreabundou a graça de Deus. A todos que verdadeiramente arrependeram-se das suas transgressões, amam-se o perdão de Deus. Vão em paz. Os pecados estão todos perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos tolos me cercam, fortes tolos me blasando e me odeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim te deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louve o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou o socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. E o coração de vocês
preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Aceitou ser traído e entregue nas mãos de homens pecadores para sofrer a morte sobre a cruz. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos agora a leitura para esta sexta-feira santa, conforme anunciadas, primeiro no Antigo Testamento, Isaías capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12, depois a Epístola em Hebreus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou?
porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca se fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Essa é a palavra do Senhor. Estamos agora em isso, conforme vamos sair em Hebreus 4, 14 a 16, depois 5, 7 a 9. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro e ocasião oportuna. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos o coro masculino na tarde.
Vamos colocar de pé para ouvirmos a introdução do Evangelho, conforme João capítulo 19, versículo 17 a 30. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. E sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Até aqui a introdução do Evangelho. Isso é uma das crianças que vai pode perguntar. A criança. Bom você ver, né? Não importa quando as crianças estão na escolinha. O importante é que Jesus ama cada criança. Né? Vamos falar com eles de oração? Querido Salvador Jesus, muito obrigado, porque hoje Tu me mostras de modo especial quão grande é o Teu amor. Obrigado por me amares de forma tão intensa, morrendo na cruz para me salvar. Abençoa a nossa história bíblica, para que eu possa crescer cada vez mais na fé em Ti. Amém. Deus abençoe.
seja todos nós nesse momento que nos meditar na santa palavra do nosso Deus. E hoje queremos especialmente destacar os versículos 4 a 6 do capítulo 53 de Isaías, que ouvimos há pouco, onde lemos assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Nos abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza todos nós gostaríamos muito que houvesse cura para todas as doenças. Que maravilha seria isso! Por mais que a medicina e a ciência avancem, no íntimo, sabemos que isso nunca será possível, pois as doenças fazem parte da natureza do ser humano. Deus sabe o quanto as doenças fazem o ser humano sofrer. Além das dores, das doenças físicas, o ser humano sofre ainda outro mal, muito maior: a doença do pecado. O pecado que nos traz sofrer terrivelmente. Sabendo disso, Deus enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo ao mundo para sofrer todas as nossas dores, as consequências do pecado, e para providenciar o seu sofrimento, morte e ressurreição, a nossa cura. Por isso, baseado no texto de Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6, querendo meditar sobre o tema: Jesus sofreu as nossas dores. O texto de Isaías ensina-nos que Jesus sofreu as nossas dores, porque nossos pecados são doença mortal, grave. O profeta Isaías, ao retratar o sofrimento de Jesus, explora com palavras muito precisas a causa desse sofrimento. Ele fala dos nossos pecados. Ele diz lá no versículo 5: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ainda mais impactante é o versículo 10, onde diz: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Imaginou isso, irmãos e irmãs? O próprio Deus esmagar o seu Filho. Agradou a Deus fazer isso, esmagá-lo, fazendo-o sofrer por causa dos nossos pecados. Dessa forma, o profeta Isaías coloca diante de nós a clara e dura lei de Deus, que aponta o nosso pecado como errar o alvo, iniquidade, rebelião. É isso o que eles realmente são para nós: transgressões, iniquidade, rebelião contra o santo e justo Deus. Todos nós, irmãos e irmãs, nascemos espiritualmente doentes, nascemos enfermos por causa do pecado. Nós nascemos com iniquidade, não conseguimos atingir o alvo proposto por Deus, estamos em constante rebelião contra Ele. Como se não bastasse isso, os nossos pecados
pecados não podem ficar impunes. Eles atraem sobre nós a ira de Deus, o castigo de Deus. Deus não poupou nem ao seu Filho, colocando sobre ele todos os nossos pecados do mundo inteiro. E por isso Deus o abandonou na cruz, porque Deus não suporta o pecado, ele abandonou o seu Filho, por causa que os pecados do mundo todo estavam sobre ele. Não podemos maquiar o pecado, nem desmerecê-lo, ou fazê-lo menos grave. Estamos enganando a nós mesmos se assim o fizermos. Pecamos por não confiarmos que os sofrimentos de Jesus não foram suficientes para a nossa salvação. Os nossos pecados são tão graves a ponto de Deus lançar o castigo que nós merecíamos sobre o seu Filho Jesus Cristo. Agradou moê-lo, esmagá-lo. E por isso o profeta Isaías define o sofrimento de Jesus como castigo. Deus castigou o seu Filho. Ele merecia ser castigado? Claro que não. Ele é inocente, Filho de Deus, mas tomou sobre si as nossas iniquidades, por isso Deus o castigou. Isso deixa claro que tudo aquilo que merecíamos receber por causa dos nossos pecados, dos nossos atos, foi lançado sobre Jesus. Jesus é o nosso substituto. Deus lançou sobre ele as nossas transgressões. Deus sabe que todos nós, irmãos e irmãs, nascemos em iniquidade e fomos concebidos em pecado. Como o próprio salmista Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado, me concebeu minha mãe. Veja, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, uma veia pulsando ali na barriga da nossa mãe, lá éramos pecadores já, fomos concebidos. E para nos livrar desse mal, ele enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, que sofreu horrivelmente, terrivelmente, para nos livrar dos castigos que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5,20, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No Santo Evangelho, Deus, ele nos garante que o sofrimento de Jesus foi suficientemente pago pelos nossos pecados. Foi suficiente para conquistar a nossa cura. Quando ele gritou: está consumado, ele deixou claro que tudo o que era necessário sofrer para redimir a humanidade estava cumprido nele. Aliás, essa palavra está consumado, que no grego significa tetelestai, está consumado. Aqui Jesus usa um termo verbal que indica um acontecimento, um evento que aconteceu no passado, mas com consequências no presente. E até o último ser humano que nascer está contemplado, será contemplado com estas palavras, com essa informação, com essa notícia que este verbo traz: está consumado. Uma vez que nossos pecados são doença grave e mortal, Jesus sofreu as nossas dores. Ele sofreu por nós e nos providenciou a cura. Veja, irmão, que maravilha! Ele providenciou a cura para nós. O texto bíblico enfatiza o quanto custou o remédio para a nossa cura. O sofrimento de Jesus. Aliás, o profeta Isaías, ele não poupa o uso de palavras fortes que retratam Jesus. Ele foi ferido. Essa palavra aqui, foi ferido, no texto mais original da Bíblia, quer dizer que foi fragmentado, foi triturado, ele foi moído, foi oprimido, sofreu por causa das feridas causadas por açoites cortantes. Não era qualquer ferida, irmãos,
os instrumentos que os soldados usavam para ferir Jesus, foram instrumentos que cortavam a carne dele. E no versículo 6, o profeta diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, do mundo, imagina, do mundo inteiro caindo sobre Jesus. E o versículo 6 retrata muito bem a reação do mundo em geral e do povo de Deus em particular acerca do sofrimento de Jesus. Versículo 6, onde diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas que o povo de Deus, formado desde Abraão, conduzido por Deus desde a saída do Egito, agora estava agindo como os gentios, ou seja, como um povo que não é de Deus, não pertence a Deus. O povo de Deus estava rejeitando, mas Deus não rejeita o seu povo. Enquanto eles estavam virando as costas para ele, ele estava colocando sobre Jesus os pecados de todos, ou seja, a humanidade faz o seu caminho, o homem cria a sua própria religião, cada pessoa quer ter dependência, e por isso o texto diz que cada um se desviava pelo seu próprio caminho, cada pessoa fazia o seu próprio caminho, cada pessoa escolhia o seu próprio caminho. E o resultado de tudo isso aqui, a ovelha desgarrada, da qual fala o texto, está desprotegida, sem rumo, de modo a tornar-se presa de predadores. Ovelhas desgarradas não estão apenas agindo da sua própria forma, da sua própria maneira, elas estão prestes a serem destruídas pelo diabo. Certamente, irmãos e irmãs, a maneira moderna de cada um se desviar pelo caminho, a maneira moderna de cada um escolher o seu próprio caminho, seguir o seu próprio caminho, é cada pessoa achar que seu sofrimento é meritório e que pelas próprias obras se pode alcançar o favor de Deus. Assim, cada pessoa cria a sua própria religião, criando suas próprias leis, suas próprias definições do que é certo e do que é errado, e mais, criando as suas próprias desculpas, a sua própria maneira de se reconciliar com Deus e se encontrar um Deus gracioso fora da Bíblia, fora da palavra, fora de Jesus. É bem verdade que Deus ama o mundo, ama tanto que deu o seu filho. Se nós quisermos saber como Deus amou o mundo, basta prestar atenção nessa palavra: Deus deu o seu filho. Ele deu. Ele quer reconciliar-se com o mundo perdido, mas ele faz isso unicamente na obra de Jesus. Fora de Cristo não há amor, não há salvação. Quem quiser encontrar a Deus fora de Cristo, jamais encontrará o Deus de amor. Encontrará sim juízo, castigo e por fim a condenação eterna. Mas nós não precisamos criar a nossa própria religião. Não precisamos imaginar que nosso sofrimento é meritório. Precisamos, isso sim, confiar em Jesus. Confiar que seu sofrimento foi para conquistar a cura das dores e doenças provocadas pelo pecado. Ele conquistou o perdão total e completo para todos nós e nos oferece de graça, sem preço, do Evangelho. Que notícia maravilhosa, irmãos e irmãs. E quando lembramos do batismo, especialmente, e no batismo, Jesus, ele nos tomou para si.
quando não podíamos fazer nada. Ele nos levou, nos lavou dos nossos pecados e nos deu a condição de filhos redimidos de Deus. Que notícia maravilhosa! Que importante é o batismo para nós. Saber que lá Ele lavou nossos pecados e nos deu a condição de filhos redimidos de Deus. Na pregação da palavra, Ele vem vindo ao nosso encontro, oferecendo remédio, a cura para a doença do pecado. E na Santa Ceia, coisa maravilhosa, Ele coloca dentro da nossa boca esse perdão. Já pararam para pensar nisso? Que na Santa Ceia de Jesus coloca dentro da nossa boca o perdão. E assim fortalece a nossa fé, renova a nossa vida e nos dá certeza da salvação eterna. Que maravilha é o nosso Deus! Eis quando é tão importante nos apegarmos aos meios da graça, valorizarmos esses meios, através dos quais Jesus estabeleceu uma fonte eterna de cura para os males causados pelo pecado. As dores causadas pelo nosso pecado nos fazem sofrer. Jesus pagou por todas elas na cruz. Assim Ele sofreu as dores e conquistou a nossa cura. Por isso, vamos nos apegar ao Evangelho e receber a consoladora certeza de que Jesus sofreu e morreu, e assim curou as nossas dores. Em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o mal entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Senhor Deus, nosso Pai Celeste, elevamos a Ti nosso louvor e glorificamos o Teu nome, por podermos celebrar a demonstração do Teu amor por nós, quando enviaste Teu Filho para ser sacrificado pelos nossos pecados. Senhor Jesus, voluntariamente, por amor a nós, ofereceste a Tua vida como pagamento dos nossos pecados, para pagar a justa ira de Deus sobre o nosso pecado, foste entregue ao abandono e à vergonha da morte de cruz. O Teu sofrimento carregaste nossa iniquidade, nossas dores e enfermidades. Não fosse Teu sacrifício e saímos condenados para sempre. Pela Tua morte, agora temos o perdão e garantia da vida eterna. Por tudo que suportaste no corpo e na alma, somos muito gratos e estamos confiantes de que estarás sempre conosco. Ó Santo Espírito, derrama sobre nós a Tua bondade e a Tua misericórdia e remove do nosso coração as dúvidas a respeito da morte de Cristo por nós. Firma nossa fé na graça de Jesus e encoraja-nos a servir ao Senhor com nossos dons e a levar o Teu Evangelho ao mundo. Guia os nossos pés no caminho da Tua paz, para sermos uma luz para aqueles que estão nas trevas. Dá-nos alegria para amar o próximo e força para amar nossos inimigos. Santíssimo Deus, que nessa Semana Santa o mundo fixe os olhos no sofrimento e morte de Cristo, justamente porque amaste o mundo. Que todas as pessoas que sofrem preocupações e tristezas possam comemorar o domingo da Páscoa com a certeza de que seus problemas terão fim na ressurreição. Que todos aqueles que estão longe de Ti tenham a oportunidade de conhecer a história da paixão de Cristo como revelação máxima de amor. E aos que estão destituídos de casa e família, seja por conflitos, guerras, doenças, não percam a esperança de paz e saúde, sobretudo, que será um dia na Tua presença. Oramos em nome do Cristo crucificado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Posso entrar? Vamos pôr Cristo a cantar.
digno, justo de nosso dever. Em todos os tempos, em todos os lugares, demos graças ao Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que no meio da cruz deu salvação à humanidade, para que haja novamente vida onde havia a morte, e para que a serpente que venceu pela árvore do jardim seja da mesma forma vencida pela árvore da cruz. Portanto, os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando de sempre, dizendo: Isto é o meu corpo, por vós, fazem isto em memória de mim. Recebendo feito depois da ceia como o cálice, e tendo dado graça ao Senhor, dizendo: bem-vos este cálice que é a nova aliança no meu sangue, derramado por de vós para a remissão dos pecados. Fazem isto quantas vezes o beberdes em memória de mim. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos vocês para sempre. Amém. Oh
Bem-vindos a todos. Com Cristo, o corpo de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário para o perdão de todos os seus pecados. Toma e bebe. Isto é o verdadeiro sangue do Senhor, Salvador Jesus Cristo, dado e derramado na cruz, hoje a vocês, para a remissão de todos os seus pecados. E esses os fortaleça e preserve na terra verdadeira para a vida eterna. Amém. Bom e paz. O Senhor os abençoe, hoje e sempre. Amém. Bem-vindos à ceia do Senhor.
misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Muito bem, queridos irmãos e irmãs, iniciamos o nosso culto de hoje, a sexta-feira da Paixão. Bom, podemos estar aqui juntos novamente, para um momento de reflexão, de louvor, de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Lembramos que neste sábado amanhã, os confirmandos têm seu encontro às 14 horas, pois os nossos corais também têm seus ensaios, que cantarão no domingo de Páscoa, por missas às 7h30 e masculinas às 8h30. E domingo, então, nosso culto festivo de Páscoa às 9 horas da manhã. Assim como nos alegramos pela morte de Jesus na cruz, que nos deu perdão e de salvação, queremos também nos alegrar com a maravilhosa notícia da Páscoa, a ressurreição, que é penhor também da nossa ressurreição. Queremos com muita alegria estar aqui também nesse domingo, louvando a Deus por isso, por essa vitória que é nossa pela fé. Deus nos deseja a todos uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, que nos traga a todos nós no próximo domingo, agora dia 20, para o nosso culto. Quem gostaria de usar a palavra? Bem, não havendo, rogo as vezes de Deus a todos vocês.